Primeira Epístola de João, no capítulo 4, versículo 9. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Todo amor é ou deve ser correspondido. Esposa e marido se amam. Pais e filhos se amam. Irmãos se amam ou devem se amar. Amor é algo que exige mutualidade pela sua própria natureza. Deve haver correspondência. Isso é óbvio, os irmãos estarão pensando. Entretanto, quando se trata do amor de Cristo, muitas vezes nós achamos com uma naturalidade muito grande que não precisa haver correspondência. Costumamos dizer: eu aceitei o amor de Deus, eu aceitei o amor de Cristo em minha vida. Mas poucas vezes nós falamos: eu amo Jesus, eu amo o meu Deus. E menos ainda expressamos este amor. O amor de Cristo exige nossa resposta. Quando nós aceitamos o amor de Cristo em nossas vidas, nós precisamos também amá-lo. Nós vimos aqui no versículo 9 o seguinte: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus tomou a iniciativa de nos amar, e isso é um mistério. Mas ele tomou a iniciativa de nos amar. Eu digo que é um mistério porque não era problema dele. Segundo, nós não merecemos de forma alguma esse amor, não é? Incompreensível para nós. Mas o fato é que ele tomou a iniciativa de nos amar. Mas essa iniciativa de Deus precisa da nossa resposta, no sentido de nós o amarmos também. Por isso que João diz: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. E às vezes nós vivemos uma vidinha só de exigir o amor de Deus. Às vezes nós vivemos uma vidinha só de exigir as bênçãos, só de exigir as manifestações do amor de Deus. Mas nós também precisamos amar a Deus e nos comprometermos, porque também não existe amor sem compromisso. Ele nos ama, isso é a nossa salvação, mas nós também precisamos amá-lo e nos comprometermos com ele. E João, além de falar sobre isso, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. João também apresenta aqui nesse mesmo capítulo como é que nós amamos a Deus. Como é que nós vamos
manifestar, demonstrar o nosso amor a Deus? Como é que esse nosso compromisso para com Deus, esse compromisso de amor, vai se refletir em nossas vidas? Não é? Então, aqui em 1 João, capítulo 4, abram aqui no versículo 11. 1 João, ainda no capítulo 4. Abram no versículo 11, diz o seguinte: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Se Deus assim nos amou, Deus nos amou como? De que forma Deus nos amou assim? Né? O apóstolo João está sempre. Deus nos amou ao ponto de enviar Jesus para morrer por nós. Se Deus nos amou assim, nós devemos amar também uns aos outros. Deus quer que nós manifestemos o nosso amor a Ele como? Amando uns aos outros, amando os irmãos. Vejam o que diz o versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrecer a seu irmão é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? A expressão, primeira expressão do nosso amor a Deus, qual é? Amar ao irmão, amar o próximo. Se alguém diz que ama seu irmão, se alguém diz que ama a Deus, mas está zangado com o irmão, está amargurado com o irmão, não quer perdoar, aborrece ao seu irmão, não gosta do irmão, é isso que significa aborrece ao irmão. Está zangado, está magoado, não gosta, não tolera, não se aproxima. Como é que pode dizer que ama a Deus? A primeira grande expressão do amor a Deus, que a palavra de Deus nos cita aqui, é o amor ao próximo, o amor ao irmão, criado à imagem e semelhança de Deus, resgatado também pelo sangue de Cristo, tão amado de Deus quanto eu, tão amado de Deus quanto você. Então, meus irmãos, se nós realmente amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro e mandou Jesus para nos salvar, nós precisamos nos amar uns aos outros de verdade. Nós somos uma igreja pequena ainda. Graças a Deus, estamos crescendo. Nosso objetivo não é crescer numericamente. Nosso objetivo é ganhar vidas para Jesus. O crescimento numérico é uma consequência, não é? E eu digo graças a Deus porque estamos crescendo, é por isso, porque estamos testemunhando de Cristo. Mas ainda somos uma igreja pequena. E às vezes eu me espanto, porque às vezes eu menciono o nome de um determinado irmão numa conversa, e o outro irmão quer rir. Irmão Ciclano, é membro de nossa igreja. Como nos amamos se nem nos conhecemos? Será que a nossa comunhão se restringe a chegar, a sentar num banco da igreja, cantar alguns hinos, alguns cânticos, ouvir a pregação e ir embora?
Pior ainda, já ouvi irmão dizer assim: pastor, cuidado com aquele irmão ali, que aquele irmão ali é uma cobra criada. Eu fico meio assustado, porque dentro de igreja não pode ter cobra criada. Dentro de igreja só pode ter ovelha de Cristo. E mais assustado ainda por constatar que tem irmão de pinima com o outro, aborrecido com o outro. Não pode. Apóstolo João diz que se alguém aborrece seu irmão, não é de Deus. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: que se alguém está indo cultuar a Deus, se alguém está indo cultuar a Deus e lembra que seu irmão tem algo contra ele, para ir correndo se reconciliar com o seu irmão. Nós precisamos realmente viver em amor uns aos outros. Eu acho muito bonito, eu acho bíblico, quando eu vejo irmãos preocupados em socorrer outros irmãos. Isso é verdadeiro amor, né? E frequentemente nós vemos isso no nosso meio. Aí isso alegra o nosso coração, não é verdade? Quando nós vemos um irmão socorrendo outro. Quando nós vemos irmãos socorrendo pessoas que às vezes nem conhecem, como foi o caso agora da enchente no Paraná, e os irmãos, perdão, Santa Catarina, né? E graças a Deus os irmãos trouxeram tanta coisa que a gente não tinha nem mais onde guardar aqui na igreja. E estávamos levando lá para os bombeiros periodicamente, que eles estão encaminhando lá para Santa Catarina, né? Isso é prova de amor ao próximo. Doar para pessoas que nós nem nunca vimos, talvez nunca cheguemos a conhecer. Que coisa bonita quando um irmão está doente na igreja e vai outro irmão e procura saber o que está precisando. E às vezes até os membros da igreja se mobilizam quando o irmão está precisando, para ficar cozinhando, para ficar cuidando da casa, para ficar cuidando de filho. Isso é amor verdadeiro. Quem ama a Deus age assim. Então, meus queridos irmãos, essa é a primeira manifestação do nosso amor a Deus. Amar também aos outros irmãos, amar também aos nossos semelhantes. Ontem nós estivemos lá no Lar Batista, com um grupo da nossa igreja. Isso é manifestação de amor a Deus em primeiro lugar. Levar atenção, levar carinho àquelas crianças, aqueles anciãos que estão carentes ali no Lar Batista. E eu fiquei comovido com o carinho e com a preocupação dos irmãos que foram servindo lá os velhinhos, colocando o almoço e tal, dando os presentes, dando os presentinhos. E fiquei também assim, triste de ver as carências do Lar Batista. Se por um lado feliz por ver o carinho dos nossos irmãos que foram, fiquei também triste de ver as carências do Lar Batista. Precisam de tantas coisas, precisam
precisam lá de tantas coisas. O povo batista precisa se mobilizar, o povo batista fluminense precisa se mobilizar para reverter aquele quadro, para reverter aquela situação. Fiquei um pouco triste também, porque sei que bem mais irmãos poderiam ir, poderiam participar, poderiam se envolver, poderiam ir para ver de perto. E parece que às vezes há um certo desinteresse por parte de alguns. Estamos muito interessados em festas, estamos muito interessados em lazer, estamos muito interessados em cuidar do nosso próprio bem-estar. Mas nós precisamos estar um pouco mais interessados também em olhar para a situação, para as necessidades das outras pessoas que estão ao nosso redor. Se amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro, nós precisamos amar aos nossos irmãos, precisamos amar aos nossos semelhantes. E o apóstolo João prossegue nesse assunto e menciona a outra grande manifestação do nosso amor ao nosso Deus. Agora, peço aos irmãos que abram no capítulo 5 e leiam o versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus. Guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Olha, está muito claro, muito evidente. Quem ama a Deus vai fazer o quê? Obedecer aos seus mandamentos, guardar os seus mandamentos, e sem reclamação, com prazer, porque quando nós fazemos as coisas por amor, para nós aquilo é um prazer. Eu estava ouvindo falar de um jovem, não vou dizer o nome aqui porque pega mal, né? Eu estava ouvindo falar de um jovem que em casa não faz quase nada, e na casa da namorada botou até avental para ir para a cozinha. Por quê? Amor. Aquilo torna-se um prazer, né? Torna-se um prazer ir para a pia lavar a louça, né? Está lá tão apaixonado, aí vai com a namorada para a pia, ou mesmo que a namorada não vai para lá e como é maravilhoso lavar a louça, né? Quando nós fazemos as coisas por amor, nós fazemos as coisas por amor, não é peso para nós. Se nós amamos a Deus de fato, porque Ele nos amou primeiro, obedecer os mandamentos de Deus não são peso, não são um fardo para nós, pelo contrário, é um prazer, é uma alegria para aquele que ama a Deus obedecê-lo. Por isso que o apóstolo João diz aqui, né, que este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Interessante que o Senhor Jesus Cristo, lá no Sermão da Montanha, ele pegou os 10 mandamentos e aprofundou e ampliou. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo disse assim: ouvistes o que vos foi dito, não matarás. Entretanto,
né? E que Jesus diz: entretanto, se você odiar o seu irmão diante de Deus, já cometeu o homicídio. O Senhor Jesus usou de mais rigor ainda. Mas obedecer os seus mandamentos, para nós, não é pesado, não. Por quê? Porque nós devemos fazer isso por amor a Deus, que nos amou primeiro, tomou a forma de homem e sofreu sofrimento terrível para nos trazer perdão para os pecados. Então, se eu tenho que sacrificar algo do meu ego, se eu tenho que sacrificar algo da minha própria vontade para obedecer aos mandamentos de Cristo, eu devo fazer isso com prazer, com alegria, porque Ele nos amou primeiro e nós devemos amá-lo, sendo submisso a Ele, sendo obediente aos seus mandamentos. Se alguém diz que ama a Cristo, se alguém diz que ama a Deus, mas não está disposto a se submeter a Ele, tem alguma coisa errada. Nós amamos a Deus, nós amamos a Cristo quando realmente estamos dispostos a nos submeter a Ele em tudo. Nós cantamos aquele hino muito bonito, inclusive: por onde me conduzir. Deve ser essa realmente a nossa disposição. Se realmente amamos a Deus, permitir que Ele nos conduza em tudo, ser submisso realmente à sua vontade. O problema hoje em dia é que queremos um cristianismo perfumado, facilitado e barateado. Queremos um cristianismo que não exija sacrifícios de nós. Queremos um cristianismo que seja tudo facilitado para nós fazermos a nossa própria vontade. E o amor a Deus se manifesta em fazer a vontade dele. Você ama a Deus?